Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Começando aqui o nosso 6º dia de aula de psicologia pastoral. Glória a Deus. Já oramos, como é costume. Mais uma vez, graças e paz, boa noite, meus irmãos. Boa noite, graça e paz. Boa noite, graças e paz a todos. Com bastante alegria que agora a gente vai estar mergulhando nesse tema tão importante, nesse tema tão abençoado. E eu não tenho dúvida que a gente vai estar crescendo um pouquinho mais sobre esses assuntos. A arte de aconselhar, a arte de se cuidar, a arte de ajudar outras pessoas por meio do aconselhamento e por meio de tantas áreas importantes que existem, que são a psicologia, a psicanálise e tantas outras áreas abençoadas que têm dado uma contribuição bem grande aí para muitas pessoas, tá bom? Então, meus irmãos, como é costume nosso, as nossas aulas são gravadas para que vocês possam estar reutilizando esse material, revendo, tirando as dúvidas, e outros irmãos e irmãs possam também estar sendo abençoados com esses temas, com os materiais propostos, e quem sabe, no futuro também, irmãos que queiram fazer um módulo em EAD, possam estar utilizando dessas aulas, que por cada módulo, geralmente, somam-se aproximadamente 30 aulas, ou seja, 10 encontros, 10 dias de aulas, e temos 3 períodos, em média, por dia de aula. Em cada dia temos 3 aulas. Totaliza ali sempre uma média de 27 a 30, tem matérias que 33 aulas, e assim essas pessoas que no futuro desejarem fazer esse seminário poderão entrar em contato conosco e assim reassistir às aulas, e naturalmente estarei passando outros materiais e marcando alguns encontros também para avaliar esses aprendizados e serem bênção para formar outros obreiros, tá bom? Então vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Quero ler aqui com os meus irmãos Salmo 139, vamos ler? Salmo 139. Quero ler esse texto aqui tão abençoado. Salmo 139. O irmão que achou, pode ler para nós. Encontrei, pastor. Então, tenha bondade, meu irmãozão. Pode ler para nós. Qual é a sua versão? A minha é revista atualizada. Ótimo, não tem problema não. Então, pode mandar ver. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já conhece toda. Tu me cerca por detrás e por diante, e sobre mim põe as tuas mãos. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim e sobremodo elevado. Não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo ao céu, lá tu estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho aos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me cobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Tuas obras são admiráveis,
e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos te foram encobertos, não te foram encobertos, quando no oculto, formado e entritecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. É como a grande soma deles, é com a grande soma deles. E se contasse, excedem os grãos de areia. Contaria sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e com os teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abominam os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e me conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Amém. Obrigado, meu irmão. Esse salmo tão lindo de Davi, geralmente quando nós tratamos dos temas sobre que Deus, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente, esse salmo retrata muito bem. Mas agora, ao lê-lo, como nosso irmão Gil acabou de fazê-lo, e ao ouvir cada palavra, nós notamos que, além de exaltar ao Deus eterno e grandioso, Davi também se coloca aqui, literalmente, no divã de Deus. Pode ver que ele acaba pedindo para que Deus o sonde, para que Deus o avalie, para que Deus mostre para ele realmente o que passa no coração dele. Ao mesmo tempo, ele também se assombra da onde ele foi gerado, como ele foi gerado, e ele reconhece que Deus não temos como fugir da presença do Senhor. Eu gosto de ler os Salmos nessa perspectiva de um paciente que se rasga diante de Deus, repleto de incógnitas, repleto de dúvidas com relação à vida, mas ao mesmo tempo repleto de certezas, porque aqui a gente vê isso. Nós vemos que uma coisa é fato: Davi sabia que Deus era o ser supremo, o criador de todas as coisas. E ele sabia que Deus estava controlando a vida dele. Mesmo que ele não entendesse nem a maneira pela qual ele foi formado, ou os significados da vida, ele sabia que o Criador conduzia, o direcionava, o instruía e iria ajudar ele em cada momento. Em outras palavras, Davi, ele tinha algumas certezas e várias dúvidas. As certezas eram essas certezas que se baseavam na fé. E as dúvidas eram aquelas que nos invadem, como nós temos também. Ao ler não só essa passagem, mas ao estudar a vida de Davi, vemos que ele era essa pessoa, que ele cria no poder de Deus, mas ele também não sabia o que poderia acontecer ali, no amanhã. Numa simples perseguição, ou numa simples inveja de Saul, ou numa grande revolta, como foi de seu filho Absalão. Tá bom, meus irmãos? Em outras palavras, devemos crer em Deus, sabendo que Ele está no controle de tudo, e isso é fé, mas ao mesmo tempo devemos descansar nas incógnitas da vida, porque essa pseudo-vulnerabilidade faz parte da vida. Admiti-la não é uma fraqueza. Admiti-la, ou seja, admitir que a nossa vida é vulnerável, que nós somos vulneráveis, é um ponto de cuidado e é um princípio de sabedoria.
Pastor, mas talvez você me pergunte, como assim? É simples. Quem não se considera vulnerável, ele acaba assumindo certos riscos, muitas vezes, que não tem como voltar atrás. Podem ver que uma pessoa que ela tem uma expectativa de si maior do que de fato é, muitas vezes se depara com a morte, com uma tragédia. Mas admitir a vulnerabilidade nos leva à mais profunda realidade, de que nós somos pequenos, que nós não podemos se esquecer do bom senso, se esquecer da sabedoria, se esquecer principalmente de guardar a nossa alma em Deus, porque a vida é um mistério. E mesmo que sejamos servos de Deus, estamos dentro desse princípio. E talvez outros irmãos perguntem, mas, pastor, nós, como servos de Deus, não deveríamos saber de tudo? Eu diria que não, porque mesmo não sabendo de tudo, a nossa fé não é abalada. Mesmo passando por provações como outros passam, é nessa hora que a nossa fé e o nosso amor é testado. Então, ser vulnerável não tem nenhum problema. Agora, se manter como uma pessoa extremamente vulnerável, aí talvez sim tenha problema. Mas saber discernir o que seria essa vulnerabilidade, ou seja, essa fragilidade, faz parte da vida, faz parte da nossa natureza. Tá bom, meus irmãos? Vamos então mergulhar aqui, né, no nosso material, meus irmãos. Vamos? Hoje, antes de qualquer coisa, né, eu gostaria de começar aqui, inclusive, irmãos, dando uma sugestão para vocês, né? Eu até publiquei no nosso grupo de WhatsApp um material do Spotify, e com certeza está em outras plataformas também em podcast. Se o irmão quiser aprender mais sobre a psicanálise, é um material chamado ou talvez você vai encontrar nas redes sociais como Rádio Freud. O psicanalista Leandro dos Santos. Eu ouvi alguns episódios, eu gostei bastante. Me parece que são 50 episódios em que ele vai tratando sobre temas da psicanálise, mostrando por que a psicanálise, onde nasce. Ele é um psicanalista que já está trabalhando na área há muitos anos, tem uma vasta experiência, e ele criou esse material em redes sociais, eu achei muito interessante. Então, como o nosso curso ele não dá tempo para que a gente possa mergulhar muito sobre vários assuntos, então fica aqui uma dica, né? Como eu disse, eu gostei bastante, ele coloca aulas e ali ele vai fazendo apresentações temáticas, bem espontânea, mais ou menos como acontece de fato no divã, né? Ou numa terapia. Então fica aqui essa dica, né? O nome dele é psicanalista Leandro dos Santos. Está no nosso canal do WhatsApp. E um outro material que eu quero também apresentar para vocês, caso vocês queiram conhecer mais, é Augusto Cury. Quero acreditar que todos vocês já ouviu falar sobre, né, Augusto Cury. Ele realmente também tem muitos vídeos nas redes sociais, muitas palestras, costuma dar treinamentos, é um escritor muito versado, é uma pessoa realmente muito competente. E essa obra que eu acabo de mostrar para vocês, ele faz uma análise da inteligência de Jesus Cristo. Então, é realmente fantástico, né? Eu, particularmente, achei, assim, fantástico. Fica aí uma dica para os meus irmãos sobre essas obras, né? E essa obra, por exemplo, olha, foi publicada em mais de 40 países. Augusto Cury é psiquiatra, pesquisador de psicologia e escritor. Ele é professor de pós-graduação e conferencista em congressos nacionais e internacionais. Então, assim, fica aqui, né, algumas dicas para os meus irmãos, porque, como eu disse nas aulas passadas, esse assunto ele é muito vasto, ele é muito grande, existem muitas obras boas, e Augusto Cury, inclusive, tem boas
ideias, né? A minha esposa, né? Vocês sabem, ela é psicóloga, eu não sou psicólogo, mas ela sempre me traz alguma coisa nova do Augusto Cury. Fala, amor, olha só o que eu vi do Augusto Cury. E assim, realmente ele tem ideias muito boas. Deixa eu até fazer um adendo aqui, antes de mergulharmos no nosso livro-texto. Existem pessoas, irmãos, que eles são prolixos em uma matéria. Eles têm muito conhecimento sobre determinado assunto, mas a didática deles muitas vezes não é boa. Tem pessoas que conhecem muito sobre um tema, mas na hora de passar sobre aquele tema, ele não tem uma boa didática. Ele não sabe como passar. E aí, pastor, e aí que acontece? Vocês verão muito isso, inclusive na USP, por exemplo. É comum quem vai para as universidades, chega lá muito feliz, porque entrou numa faculdade muito difícil. Os alunos geralmente acabam tendo alguns pontos de tristezas e alegrias. As alegrias é quando eles pegam um desses mestres, doutores e pós-doutorando, etc. e tal, que tem uma excelente didática, e aí o aluno, nada de braçada, né? Porque imagine, você aprendendo com quem sabe passar o conhecimento. Mas, ao mesmo tempo, temos também o oposto, algumas frustrações. O professor entra dentro da sala de aula, não tem uma boa didática, mas é um gênio. E ele joga as matérias e fala, ó, tá aqui os livros, estudem, eu estou aqui na classe para tirar as dúvidas. Os alunos ficam desesperados, né? Naturalmente, o autodidata, ele acaba se dando bem, porque ele aprendeu a estudar sozinho. Mas mesmo uma pessoa que passou numa universidade federal, ele sempre preferirá ter uma aula onde o professor, além de ser um mestre, um doutor, tem uma boa didática. Porque, em resumo, o que é a didática? É a arte de saber passar aquela informação. Então, o que eu quero dizer sobre esses dois palestrantes que eu acabo de recomendá-los? E principalmente o Augusto Cury. O Augusto Cury é brilhante. A didática dele é brilhante. Ele tem uma maneira totalmente peculiar de saber transmitir o conhecimento. Então, eu sou admirador, assim, muito grande do Augusto Cury. E existem muitos outros bons nessa área, tá bom? Beleza, meus irmãos? Joia? Algum comentário? Alguma fala? Pastor, Pois não. esse dia eu tava dirigindo e eu tava ouvindo uma rádio evangélica e um ouvinte pediu um conselho sobre relacionamento para a pessoa lá, né, para a moça que fazia o programa. Aí eu pensei, se ela tivesse participado pelo menos das primeiras aulas do seminário, teria sido muito diferente, porque sabe, é um conselho assim vazio de palavra, de conhecimento e carregado de emoção, mas parecia uma conversa assim entre amigas, sabe, numa empresa, qualquer outro ambiente, mas longe de ser um aconselhamento bíblico de fato. E assim, né, Tomé, você vê, a pessoa, ela faz uma pergunta sincera, né, querendo uma ajuda. E também quem está respondendo ali está respondendo com a sua sinceridade, né, Tomé? Mas, ao mesmo tempo, como você falou, as pessoas, de uma forma geral, elas acabam interpretando que o aconselhamento é mais um bate-papo, né? Como você falou, é uma trivialidade. E nessa trivialidade pode até ser útil, mas é por isso que nós que estamos à frente de pessoas, Tomé, como pastores, como professores, como líderes, precisamos, eu diria, aprender um pouco mais sobre a arte do aconselhamento. Vou ler dois textos apenas, foi ótimo você ter comentado sobre isso. Ó, Tiago 3. Tiago 3. Quem achou pode ler para nós. Tiago 3, 1. E depois eu vou aqui para um outro texto. Tiago 3, 1. Quem quiser pode ler.
Show. E Gil, abra para mim, Gil, Malaquias 2, 7. 7 a 9. Quem achou Tiago 3:1? Vou ler, pastor. Por favor. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Olha aí. Claro que aqui o texto está falando de mestres, né, Tomé? Mas vamos também fazer uma leitura, não só pensando em mestre, porque aqui o texto também dá margem a uma outra informação. Pode ver que aqui ele fala o quê? Aqueles que ensinam, né? Ou seja, não necessariamente só é um mestre que ensina, né? Todos aqueles que ensinam, pode ser um professor de escola bíblica. No momento que você está numa rádio, você está sendo ali uma pessoa que está esclarecendo dúvidas, né? E então, por isso que também, né, Tomé, em alguns momentos, irmãos, dizer que você não sabe ou você não tem competência para falar sobre aquilo não teria nenhum problema, né? Ou, na pior das hipóteses, vamos aqui imaginar que essa pessoa que estaria ali na rádio, né, que foi alvo da fala do Tomé, fosse um patriarca ou uma matriarca bem experiente, sabe, aquele paizão, aquela mãezona bem experiente, bem crente, aquele vovô, aquela vovó. E imagine se agora essa pessoa perguntando para esse servo de Deus bem experiente. Com certeza a resposta seria mais profunda, né, Tomé? Com certeza seria. Né? Ou seja, eu não estou aqui falando que por uma pessoa estar na rádio ela precisa, mas perceba, na hora que nós estamos na frente de alguma coisa, e ainda mais ali, falando algo da parte de Deus, todo o conhecimento que tivermos será útil para abençoarmos outras vidas. E um patriarca, uma matriarca bem experiente diria, minha filha, ou meu filho, né? Eu deduzo que ele diria palavras assim, ore ao Senhor, ore ao Senhor. Ore ao Senhor buscando uma pessoa, como diz a palavra de Deus, clamando. Procure conhecer, procure avaliar. E depois que você encontrar a pessoa, coma um quilinho de sal com ela. Procura ver se também essa pessoa ela está dentro dos mesmos propósitos que você é. Porque como servos de Deus, nós não podemos ter julgo desigual. E caminhando dois juntos que não estiverem de comum acordo, como prosperarão? E então ali você percebe que a experiência de um ancião numa hora dessa ela é muito útil, né? Então é isso aí, né, também. Então vamos se preparar, né, meus irmãos? E agora, Malaquias 3, 7 a 9, 7 a 8, até 8, leia para nós, Gil, por favor. Irmão Gil. Malaquias 2, 7 e 8. Não está conseguindo. Então leia para nós, Tomé. Tá bom, o fone não está dando. O Gil não está sem som. Malaquias 2, 7 e 8. Show? Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos esperam a instrução da lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vocês se desviaram do caminho, e pelo seu ensino causaram a queda de muita gente. Vocês quebraram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Né? Esse versículo 7 é maravilhoso. Né? Pode notar como ele é lindo. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos esperam a instrução na lei, porque ele é
mensageiro do Senhor dos Exércitos. Logo, todos aqueles que trabalham na igreja e estão diretamente ou indiretamente envolvidos num projeto do reino, precisam ter essa clareza. Por quê? Porque nós estamos a serviço de Deus e Deus deixou-nos os seus ensinos, né? Tá bom, meus irmãos, é que Deus nos ajude nessa caminhada para que a gente possa realmente ser muito útil a muitas pessoas, tá bom? Beleza? Então foi muito jóia essa sua fala, viu, também. Então vamos lá, meus irmãos, vamos lá, continuando aqui o nosso livro-texto, né? Hoje nós estaremos mergulhando bastante aqui no material do nosso querido irmão, Dr. Lawrence J. Crabb, né? Ele é diretor do Instituto de Aconselhamento Bíblico em Morrison, Colorado, e ele teve o seu doutorado em psicologia pela Clínica da Universidade de Illinois, onde é professor assistente de psicologia. Dirigiu o Centro de Aconselhamento Psicológico da Universidade de Atlanta, da Flórida, e trabalhou como psicólogo particular por 10 anos e tem ensinado sobre aconselhamento em seminários realizados em vários países do mundo. Então, a gente vai estar mergulhando hoje, continuando aqui, paulatinamente, porque agora a gente só vai trabalhar em cima dele, em cima dos outros temas, que nem eu vou acrescentando aqui para vocês, tá bom? Toda vez que eu achar conveniente, eu vou estar parando e vou estar fazendo uma abordagem sobre algum assunto. Como, por exemplo, agora, antes da leitura, inclusive, do slide, deixa eu até falar uma coisa que eu aprendi com Augusto Cury, e eu nunca mais me esqueci. Certa ocasião, eu aprendi com o Dr. Augusto Cury. Ele falava sobre ele próprio, que quando ele era criança, ele teve uma experiência na sua infância, que o levou a ser uma pessoa hipersensível. E essa hipersensibilidade, ao mesmo tempo, parece ser boa, mas causou nele males muito grandes. E por que estou falando isso? Porque eu, certa ocasião, cuidando de uma ovelha na nossa igreja, eu notei que ela era uma pessoa que ela introjetava tudo o que acontecia na vida de outros dentro dela e ela não conseguia reagir de uma forma saudável. E eu notava que todas as pessoas também que a procuravam, ela sempre estava disponível. Então, ela tinha muita disposição, muito carinho, muito amor, mas, ao mesmo tempo, essa situação estava abatendo ela. Somando a isso, tinha também as questões pessoais, familiares e etc. E tal. E aí, quando eu estava vendo um material do Augusto Cury, ele trabalhou sobre esse tema da hipersensibilidade. Alguém já ouviu falar sobre isso? Uma pessoa hipersensível? Já ouviram algo a respeito desse tema? Eu já ouvi alguma coisinha assim, mas não guardei nada. Joia. Tomé, Wesley? Pastor, quando a pessoa ajuda outras pessoas, mas ela não consegue ajudar a si mesmo? É mais ou menos isso. É uma pessoa que, por exemplo, Wesley, que acaba trazendo sobre si muito peso. Por exemplo, a responsabilidade dos pais está nela. Quem pede uma ajuda, ela socorre. Se ela não consegue socorrer, ela acaba se sentindo mal, porque, poxa, eu não ajudei meu pai, eu não ajudei minha mãe, eu não ajudei meu irmão. Ou seja, ela é uma pessoa que, como agora passamos pelo problema no Sul, né, ela acaba sofrendo demais da conta pelo sofrimento que acontece com outras pessoas. Ou seja, a hipersensibilidade seria mais ou menos isso. Então, assim, você já ouviu falar sobre alguma coisa a esse respeito ou não? Não. Pastor, bem resumido só. Agora que você passou, aí dá uma... Né? Por isso que eu quero só tocar no assunto aqui. Irmãos, olha só que interessante. Deixa eu até, antes de entrarmos nesse assunto, como que acontece num gabinete psicológico, numa terapia, numa análise? É bem espontâneo. As nossas aulas aqui, elas vão ter um pouco dessa dimensão também, da espontaneidade.
Porque o que acontece? Quando uma pessoa passa num gabinete psicológico, psicanalítico e etc e tal, não tem um roteiro. A pessoa que senta ali não preenche um formulário. O terapeuta senta, deixa a pessoa à vontade, geralmente coloca a pessoa até num divã. O que seria o divã, né? Em tese, né, irmãos? O divã seria um sofá bem confortável, que a pessoa senta, estica os pés, relaxa, e ali, naquele ambiente bem espontâneo, bem agradável, o terapeuta vai tentando desarmar aquele que está iniciando a terapia. Porque uma pessoa, quando ela vai passar por uma análise ou fazer um atendimento, geralmente ela vai um pouco armada, até porque ela não conhece o outro. E a espontaneidade é uma coisa que o terapeuta considera muito. Então, a primeira sessão pode ser das formas mais variadas. A pessoa pode já chegar se abrindo, se rasgando, como a pessoa pode tocar num assunto aqui, outro acolá, e aí o terapeuta, ele vai tentando conduzir a sessão, né? Inclusive, geralmente há um período, né, que cada terapeuta utiliza como um padrão, geralmente é 50 minutos. Pode passar um pouquinho mais, ser um pouquinho menos, mas essa é uma média. Até por quê? Porque a pessoa, ela vai sendo treinada a usar aqueles 50 minutos, para ali saber passar o seu problema. Não adianta nada a pessoa ficar 5 horas falando, porque o terapeuta não vai conseguir, é, é, não é que ele não tenha competência para isso, mas não é saudável a pessoa passar 5 horas falando, né? A não ser em casos extremamente diferenciados, mas não existe isso. Geralmente é um período ali de 50 minutos, 1 hora. Então, a espontaneidade faz parte desse momento de aconselhamento. Podem ver que na vida do ministério, os melhores aconselhamentos nós fazemos como? Tomando um café com o irmão. Irmão, vamos ali bater um papo, vamos dar uma caminhada. Aí o pastor leva as pessoas, ou conversa com elas. E aí, meu irmão, como que você está? Muitas vezes, nesses momentos mais informais, acabam sendo os momentos mais espontâneos. Você vai visitar um irmão, ele está lá fazendo uma tarefa em casa, você chega lá e fala, opa, vamos lá, te ajudo. Aí começa ali os dois, mexer no jardim, ou mexer no carro. E eu, por exemplo, eu tenho alguns amigos que mexem com carro. E quando eu chego neles, eles começam a mexer no carro, não sei o quê, e de repente, quando eu vou ver, eles já estão se abrindo, estão falando. E ali eu já sei que eu estou ajudando alguns. Porque nessa espontaneidade se torna mais livre, se torna mais natural. E o aconselhamento, a terapia, para que ela tenha mais efetividade, esse ambiente ele tem que ser propício, tá bom? Mas voltando aqui à hipersensibilidade. Tomé, você já ouviu falar sobre isso? Uma pessoa hipersensível? Superficialmente, pastor. Vocês conhecerão, talvez identificarão até na família. Ao mesmo tempo, existem pessoas que são o oposto da hipersensibilidade. Todo mundo está sofrendo e a pessoa está olhando lá falando, puxa, que pena, né? Mas, viu, voltando a falar do Palmeiras, do Corinthians, está todo mundo morrendo com as dores lá do netinho, do parente que está sofrendo, e a outra pessoa é extremamente insensível. Tanto a insensibilidade é uma coisa que não é boa, como a hipersensibilidade, ou seja, uma pessoa que é hipersensível também não é boa. Não é bom para ela própria. Por quê? Porque essa pessoa ela vai introjetar sobre ela muitas responsabilidades que ela não vai conseguir dar conta e que, ao invés de ajudar os outros, ela vai precisar ser ajudada. Ou seja, o equilíbrio é fundamental. Mas isso, irmãos, tem uma explicação, eu não vou entrar muito no mérito agora,
Mas se por acaso vocês notarem que uma pessoa ela é hipersensível, se tudo afeta, se ela é uma pessoa como uma esponja que traz tudo para si, em alguns momentos a gente tem que cuidar dessa pessoa, conduzi-la a um posicionamento de fé, aonde essa pessoa ela dê uns passos para ajudar outros, mas ela não passe de um limite. Deixa eu até dar um testemunho bem breve aqui. Tem uma anciã que eu cuido na nossa igreja que ela está passando por um momento bem delicado na sua vida, sua saúde. Então, agora, diante desse quadro de saúde, tanto a família dela quanto eu temos preservado elas de situações que a preocupem mais. Por quê? Porque ela é uma anciã muito disponível, muito disposta, mas, ao mesmo tempo, ela está passando por momentos difíceis na sua saúde. E trazer certos problemas para ela, de netos, de filhos, de noras, de parentes, só vai ter problema. Então, poupar a pessoa nesses momentos também pode ser bom. Entendam? É uma maneira em que nós poupamos pelo momento em que ela se encontra. Ou seja, saber lidar com essa realidade é fundamental. Por que eu estou te falando isso, irmãos? Quando nós encontrarmos pessoas assim, que nem no caso, né, quando eu vi essa palestra do Augusto Cury, eu logo de cara eu já sentei com essa irmã, que ela era hipersensível, e ali a conduzi sobre esses assuntos, dando ali direcionamentos para que ela pudesse saber dosar o que ela fazia ou como fazia, para ela não literalmente ir além da medida. E foi tão bom, porque ela me deu ouvido, e depois, logo na sequência, eu passei o material do Augusto Cury, e ela gostou tanto, e ali nós conversávamos depois, no momento de discipulado, e eu mostrava para ela, mostrando assim, filha, tá vendo, nesse ponto aqui, você tem que tomar cuidado, porque como ela era uma pessoa extremamente sensível, tudo que acontecia abalava ela, e abalava ela, inclusive, emocionalmente. Percebem, irmãos, como nós somos uma máquina, e essa máquina ela tem que ser cuidada tanto no físico, no intelecto, e nas emoções, e no espírito. Estão entendendo? Então, tá bom? Beleza? Tranquilo, meus irmãos? Joia? Então, sem entrar muito no assunto, né, mas o Augusto Cury, ele comenta isso, que ele era essa pessoa hipersensível, e depois ele precisou superar isso na sua vida, porque isso estava afetando a sua maneira de viver. Reprisando, a hipersensibilidade é algo que não é bom, mas a ausência da sensibilidade também não é bom. Podem ver? O que é a compaixão, irmãos? É o ato de se sensibilizar pelo outro, pela dor do outro, de uma forma em que o nosso coração também sente aquilo, e de uma forma em que nós possamos ajudar aquela pessoa. Mas no momento em que a minha compaixão ela é exagerada, eu posso me prejudicar. Como assim uma compaixão exagerada? Eu tiro dos meus para dar para os outros. E os meus filhos começam a ter necessidade, porque eu entreguei para qualquer um, e aí, ou seja, eu acabei não dosando as coisas. Estão entendendo? O equilíbrio, meus irmãos, tá bom? Joia? Então vamos lá, meus irmãos. Vamos para o livro texto. Alguma dúvida até aí? Deu para dar uma esclarecida? Só fiz uma citação, né? Não é que... Ô, pastor, pode falar. essa hipersensibilidade, ela acontece assim normalmente assim em algumas personalidades, né? Geralmente mais em algumas personalidades, né? Tem umas personalidades que são mais duras, por exemplo, o sanguíneo, né? O colérico. É tendenciosa mais assim nos fleumáticos, nos melancólicos, assim, né? Então, Gil, Ou pode acontecer também em outros, assim. Então, eu particularmente, Gil, nunca pensei sobre essa questão, né?
Mas eu, particularmente, acredito que ela pode acontecer em qualquer temperamento, viu, Gil? Em qualquer temperamento ela pode Assim, se manifestar. Mas eu nunca cheguei assim a refletir se tal temperamento tende mais para isso. Porque a personalidade ou temperamento está na pessoa, né? Então, pode ser que sim, né? Um melancólico, não quem sabe. necessariamente não precisa estar É, ligado, né? não, não. Sabe por quê, Gil? Tem vezes que a pessoa, por exemplo, vamos pegar um caso de um sanguíneo, né? O sanguíneo é uma pessoa mais explosiva, ela é uma pessoa é, mais emotiva, né? Assim como o colérico, né? Então, mas pode ser que eles desenvolveram essa hipersensibilidade, entendeu? Como eu disse, o que faz a gente gerar essa hipersensibilidade? São muitos fatores. O Augusto Cury, por exemplo, ele vai mencionar, se não me falha a memória, que foi algum acontecimento que ele teve com a sua irmãzinha, se eu não me engano. Isso trouxe para ele uma preocupação exacerbada, porque olha só que interessante, irmãos, inclusive sobre esse assunto. A psicanálise, ela trabalha muito na origem das coisas. Por que somos como somos? Ela tenta desvendar isso. Segundo Freud, que é o pai da psicanálise, há sempre uma explicação sobre algo e há sempre uma origem ou algo que aconteceu. Por exemplo, uma pessoa que foi violentada quando ela era criança, ela vai ter um trauma e esse trauma pode gerar nela várias coisas. Então, por que ela age assim hoje? Aí a psicanálise vai tentar desvendar esse passado, né? Quer ver uma outra coisa sobre essa questão da agressão sexual? Por exemplo, uma moça, né, que ela foi violentada e ela foi agredida, ela foi coagida a fazer sexo forçadamente, mas no meio do ato ela teve prazer. Essa pessoa, que já não é mais uma criança, agora estou me referindo a uma pessoa ou na sua adolescência ou na sua a vida adulta. Essa pessoa, ela acaba tendo traumas violentos. Por quê? Porque além de ser agredida, isso é um ato invasivo, ela ainda teve prazer. Então ela se culpa do prazer. Essa pessoa, por exemplo, quando ela vai noivar e casar, se ela não passar por um processo de cura, ela vai ter muitos problemas no casamento. Porque inconscientemente, aí onde a psicanálise trabalha muito bem, irmãos, o inconsciente. Em outras palavras, Freud ele vai trabalhar mais ou menos assim, que nós temos a nossa vida consciente, dentro de nós tem quase como um outro eu inconsciente. Eu diria que Freud ele tentou cientificar a religião. Em outras palavras, nós temos duas naturezas mesmo, que seria o lado espiritual. Nós temos o Raimundo espírito e o Raimundo alma e corpo. Estão entendendo? São dois Raimundos. Freud ele vai dar uma vazão a esse lado inconsciente, mas não dessa forma. Mas ele vai tentar cientificar isso. Mas ele vai trabalhar nessa questão do inconsciente. Por isso que é muito interessante quando a gente fala. Então, Gil, voltando sobre a questão da personalidade, né? Então, não dá para a gente saber o que faz uma pessoa se tornar hipersensível. Pode ser um trauma, pode ser uma cobrança, pode ser porque a pessoa traz uma culpa, pode ser que ela foi criada debaixo de uma opressão muito grande por causa de pais opressivos, pode ser muita coisa. Não dá para a gente saber, sabe, Gil? Agora, e pode ser que aflore nas mais variadas personalidades. Por isso que o ser humano, ele é uma matéria-prima incomparável, Gil. Não dá para a gente equacionar, sabe? Tá bom, filhote? Joia, meus irmãos, mais alguma pergunta? Mais alguma fala? Beleza, pastor. Beleza. Tranquilo? Tranquilo. Então, vamos lá, meus irmãos. As 4 maneiras de saber foi aqui que a gente parou semana passada, lembram? Né? Vamos lá. Agora a gente vai detalhar e vamos mergulhar no livro, tá? Você vê, ó, a gente vai estar fazendo apontamentos sobre vários temas, né, durante
essas aulas, né, essas últimas aulas. Hoje é a nossa sexta, teremos até a 10ª aula, tá? Então vamos lá. Pastor Johnny, graça e paz, pastor. Pastor Johnny entrou ainda agora, caiu, acho que a chamada dele não deve estar boa. Né? Pastor, graças Graça e e paz, paz, irmãos, tudo graças e bem? paz a todos. Tudo Boa jóia, noite. o atraso. De nada. Então, as 4 maneiras do saber, meus irmãos. Aqui o nosso querido irmão Larry Crabb, ele vai falar que nós temos 4 maneiras de saber. E aqui diz assim, né, o nosso autor: em nosso esforço para determinar a maneira pela qual podemos avaliar as ideias de um aconselhamento, o ideal, talvez, seria começar analisando o método utilizado para chegar a certas opiniões a respeito de qualquer coisa. Ou seja, quando a gente vai aconselhar, e aqui ele deixa aqui como uma proposta, né? O ideal mas, irmãos, é uma caixinha de surpresa. Então, vocês, se forem fazer psicologia, ou se forem fazer psicanálise, ou quem sabe alguns aqui, depois de fazerem medicina, se tornarem, né, um psiquiatra, vocês verão que não tem uma forma, né? Há um padrão, né? Eu amo ver a atuação da minha esposa, a maneira em que ela conduz o diálogo. Só para vocês terem uma ideia, irmãos, eu admiro muito o trabalho dela. Tem hora que ela está aconselhando alguém e durante a semana ela fala assim: puxa vida, tive essa ideia, eu vou fazer tal coisa, tal abordagem e etc e tal, eu vou fazer essa pergunta. E tem hora que ela apenas diz para mim, né, quando eu acompanho, né, no caso, os aconselhamentos pastorais, porque, lembrando aqui, né, que como aconselhamento pastoral nós trabalhamos em sincronia, na maioria dos casos, a não ser quando a pessoa pede privacidade. E já nas terapias clínicas dela, não. Aí, então, eu sempre deixo ela trabalhar livremente, sem interferir, até porque é uma questão mais profissional entre ela e o paciente. Mesmo que seja na igreja, eu gosto de dar essa liberdade a ela, como profissional da área da saúde. Né? Mas, assim, eu noto que, mesmo quando ela está clinicando, ou estava, ela comentava: puxa, eu tive uma ideia, amor, e aí ela começa a falar para mim. Por que eu estou falando isso para vocês? O preparo, irmãos. O aconselhamento, ele é algo tão poderoso que, muitas vezes, quem não está inserido nesse horizonte acha que o terapeuta, o psicólogo, ele simplesmente está ali na hora marcada e ele vai ouvir e vai apertar o botãozinho lá e vai dar uma resposta, como um remédio, sabe? Não, não é assim. É por isso que eles ouvem durante um período de aproximadamente 50 minutos, tomam nota, e depois eles vão estar pensando sobre aquele caso, avaliando, fazendo as leituras nas entrelinhas e preparando a próxima sessão. Ou seja, é um trabalho, eu diria, muito grande. Só que a diferença dos demais trabalhos, o terapeuta, o seu trabalho é ativo, mas ele é ativo na observação e na audição. Enquanto a pessoa vomita, fala a sua vida, as suas mazelas, o terapeuta está observando. E ele não está observando ali, pensando na morte da bezerra. Ele está concentrado na vida daquela pessoa, naquelas palavras, naqueles acontecimentos, naqueles fatos. E quem ama essa profissão não para ali, continua. E por isso que um terapeuta, geralmente, esses que acabam tendo muito êxito na sua profissão, eles têm um limite também para aconselhamento. Essa ideia do terapeuta que atende 30 no dia, meus irmãos, me desculpem, mas tá mais para Big Mac isso daí, né? Terapeuta micro-ondas, entendeu? Não existe isso, porque não é porque tem 30 pessoas que choram que o remédio é o mesmo. Por que choram? Aonde está a dor de cada um? Qual é o motivo? São vidas, são diagnósticos diferentes de cada um. E somente avaliando muito bem cada história
que você cria um prognóstico, né? Então, aqui, nosso irmão, Lérico Brede, ele fala que no aconselhamento, o ideal é começar analisando, ter um método, né? E aqui ele dá uma dica muito boa. Os filósofos identificam 4 caminhos separados que levam ao conhecimento. Ou seja, aqui ele está pegando emprestado uma ideia da filosofia, mas poderia ser da teologia, mas aqui no caso ele está pegando da filosofia. E nenhum problema a gente pegar isso, né? Então pode ver, ele pega a intuição, a razão, a experiência e a revelação. A única coisa ruim de usar o livro-texto do pastor é porque aí acaba a surpresa da prova, né? Vamos ver aqui? Prova, né? Então, eu vou ter que mudar Eu essa passei questão. por aí e nem percebi, mas... Olha aí. Né? Porque, né, aí quebra um pouco a expectativa. Mas olha só que interessante, irmão. Intuição, né? Razão, experiência e revelação. Então, e aí ele diz, né? Discutirei cada um deles concisamente, pois uma discussão detalhada requeriria diversos volumes, na tentativa de demonstrar que, sem a estrutura e fundamento da revelação, os outros 3 caminhos que levam às ideias, invariavelmente, nos conduzirão a conceitos que são inadequados para guiar o conselheiro. Olha que interessante, ele conclui. Ele vai dizer o seguinte: bom, eu vou pegar emprestado da filosofia, no entanto, eu quero usar a revelação de uma forma diferente. Por que eu quero fazer isso? Porque, para nós, cristãos, a revelação ela é o carro-chefe. Se eu não tiver essa revelação, a intuição, a razão e a experiência podem ser relevantes, mas no nosso aspecto não será tanto. Partindo do pressuposto que nós estamos dentro da cadeira do quê? Do aconselhamento pastoral, ou seja, a ajuda bíblica, né? Tá bom? Tudo bem até aí, meus irmãos? Pastor, Pode falar. lendo o livro e assim, até encaixando nisso que o pastor acabou de falar sobre a revelação, o autor, ele vai falar sobre, acho que um pouquinho mais à frente, ele vai falar sobre 2 revelações que Deus nos deixou, que é a revelação especial e a natural, né? A revelação especial e a natural, que é a ciência, as coisas naturais da vida. E assim, provavelmente vai ter alguma explicação, o senhor parece estar bem mais inteirado do assunto do que eu, mas, assim, ao meu modo de entender, parece que teve um momento que ele falou que nós devemos deixar a revelação especial das Escrituras para seguir a ciência e seguir as coisas naturais, assim, e aí foi um pouco controverso para mim Então, ler isso no livro. É por isso, Gil, que a gente vai estar trabalhando aqui com bastante cuidado, né? Porque, que nem você teve essa percepção de ser controverso. Talvez, eu não sei se você... Que capítulo que você está no livro? Você lembra que capítulo que você está? Eu já estou bem adiantado, mas esse daí eu acho que é por volta da página 41, se eu não me engano. Então você já deve... Mas aí, por isso que eu quero estar esclarecendo. Ele vai fazer várias abordagens e depois ele chega nas abordagens e ele dá o ponto de vista dele. Então, talvez você não deve ter notado direito o ponto de vista dele. Ele traz as incógnitas, ele traz as subjetividades, porque, Gil, vamos colocar aqui de forma prática. A Bíblia fala de hipersensibilidade, por exemplo? Não fala. Assim, de modo específico, não, né? Não fala. A Bíblia vai falar de passivos agressivos? Não, A não. Bíblia vai falar de pessoas bipolar? Você entende o que eu quero dizer? Então, pegar bipolaridade, vamos tentar enxergar uma pessoa bipolar na Bíblia? O mais próximo, não é que ela seja, não posso fazer aqui uma afirmação, mas uma pessoa que nos lembra um certo tipo de bipolaridade ou de personalidades múltiplas ou duplas, né? Pelo menos duplas ou múltiplas, é Saul, rei Saul. Né? Os especialistas, como eu disse, eles podem até chegar a algumas evidências, mas concorda que esses termos
que são termos científicos mais recentes, a gente pode até classificá-los em algumas pessoas na Bíblia, mas não dá para a gente afirmar. Então, olha só como responde um pouco a sua pergunta. Quando ele fala, por exemplo, que a gente tem que pegar a ciência, ele está dizendo o seguinte: vamos usar da ciência para ajudar esse irmão, porque esse irmão está precisando de ajuda, ou essa pessoa. Porque esse tema que a ciência traz é um assunto que pode ser muito útil para essa vida. Já que a Bíblia não trata desse tema, vamos tentar olhar esse tema diante dessa perspectiva. A gente não precisa dizer que bipolaridade está na Bíblia para o conselheiro cristão ficar seguro de tratar desse tema. Aí é onde ele pega emprestado, no caso, a ciência. Você entendeu, Gil? E vai tratar desse tema de acordo com aquela necessidade. Pastor, mas aí ele está usando da ciência? Sim, está usando da ciência. E aí eu te pergunto, qual o problema? Quando a gente vai fazer uma operação, né, no médico, e é diagnosticado ali por meio de um exame, que você está com problema no coração, que eu tive um amigo que recentemente chegou para mim e falou: Rai, ora por mim, porque eu vou ser internado e eu vou fazer umas 3, 4 coisas no coração. Eu falei: meu irmão, o que aconteceu? Ele falou: eu fui no médico esse ano, todo ano faço check-up, e o médico, na hora que estava auscultando meu coração, notou algo estranho. Falei: nossa, o que aconteceu aqui? Isso daqui não é um sopro. É tipo assim, é um vulcão, né? Ele falou: nossa, não tinha nada o ano passado, o que acontece? E aí falou: não, peraí, vamos fazer uns exames. Foi fazer os exames, em questão de um mês, a vida dele virou dos avessos. Pouco tempo depois, ele já estava se preparando para fazer uma cirurgia, e ali ele fez várias coisas no coração, e aí ficamos assim surpresos, né? Eu te pergunto, onde está na Bíblia a permissão de um servo de Deus para fazer uma cirurgia dessa? Aí onde entra a revelação natural, entendeu, Gil? Você não precisa necessariamente de ter um texto na Bíblia que fala: quando você tiver um sopro no coração, uma veia, uma carótida e tá. Simplesmente a gente aprendeu que esses médicos, por meio da tecnologia e da ciência e do conhecimento que eles atingiram, eles chegaram a se tornar tão prolixos que quando eles realmente veem lá que você tem tal problema, eles criam um prognóstico. Eles dizem: olha, se você não fizer a cirurgia, você, diante do seu quadro, deve ter aproximadamente 2 anos de vida. Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. E aí a gente não aceita isso como uma verdade, na grande maioria das vezes? Podemos orar pedindo um milagre, mas nós sabemos que estamos está diante de nós um fato. Por quê? Porque a ciência se provou, a medicina se provou que uma quantidade absurda de vezes que aquele quadro é identificado, deve ser recomendada aquela cirurgia ou aquele tratamento. E é nesse ponto, Gil. Você entendeu agora, Gil? Assim, pastor, sim. Ficou claro Bem agora, colocado. né? Dando essa explicação, ficou claro, né? Sim, eu consegui compreender. Tirou a atenção, né? Não, Tirou a sim, é atenção, né? porque quando eu estava lendo pareceu Puxa, um pouco assim, porque ele falou que era para deixar de lado a revelação especial, que no caso não, é era a nesse Bíblia, aspecto. Você para entendeu, que a Gil? gente... Aí isso não soou muito bem, assim, para mim. Mas, Poxa, assim, eu que papo costumo... é esse, né? Que É, papo é esse? Vou deixar a revelação. Não, vamos partir do pressuposto, tá, Gil? Que a tradução, porque nós estamos pegando aqui uma obra em inglês. A tradução pode ter colocado uma palavra, ou mesmo ele colocou deixar de lado, não como desconsideração, porque olha como ele vai exaltar a revelação, entendeu? Agora eu vou dar um exemplo para você, Gil. Né, no meu caso, eu não sou um psicólogo, não sou um psicanalista e muito menos psiquiatra. Eu não tive essa formação. Então, toda ajuda que eu dou é no âmbito do aconselhamento pastoral.
Então, por exemplo, eu não dou nenhum diagnóstico, não dou nenhum prognóstico, não dou nenhuma receita, não dou nada. Eu vou orientando espiritualmente. E de acordo com alguma evidência que eu noto, ali eu indico um especialista. Então, em outras palavras, ó, vamos traduzir aqui. No momento que eu noto que uma pessoa tem bipolaridade, aí eu estou indicando agora ele um terapeuta profissional, não parece que eu estou deixando o aconselhamento de lado? Estou abandonando? Mas não é. Eu estou sendo humilde de dizer, meu irmão, minha irmã, busque outro terapeuta, porque até aqui eu te ajudo. E eu continuarei te ajudando no âmbito da espiritualidade. Agora, diante do seu quadro, que é um quadro complexo, eu prefiro também que você procure uma ajuda externa, de uma pessoa específica. Pode ser que vai te ajudar. Então, é nesse episódio que eu quero acreditar que ele fala deixar de lado. Você entendeu, Gil? Eu entendi. Assim, inclusive, eu lembro até de alguns exemplos que ele dá, talvez isso... ele fala da palmada, né, que está lá em Provérbios, reduz a Isso, hostilidade da criança, e assim, exato. mas às É. vezes, para alguns casos, não precisa da palmada, né? Não, claro, não, exatamente. A gente sabe de que cada caso é um caso, aliás, a disciplina nem sempre é bater, é pelo contrário, é corrigir, é conversar, é amar sobretudo, e saber, né, saber fazer. Agora, a Bíblia vai dar essa recomendação, então a gente entende que isso tem a sua utilidade para crianças, desde que os pais também saibam utilizar dela, né? Mas então é isso, tá bom, meu irmão? Então aqui, Obrigado, professor. Valeu. é isso, não é? Por isso que a gente está agora indo paulatinamente, entendeu, Dio? Para mim, Dio, mais importante do que dar aqui o livro, jogar ele aqui, é tentar tirar essas dúvidas, entendeu? Vamos lá, para a gente pontuar aqui, para a gente ir para o intervalo. Porque para mim, Dio, isso daqui é mais importante do que dar um compêndio de informação. Vamos lá. Daqui uns dias nós envelheceremos. Daqui uns dias a gente vai precisar ir para a igreja, alguém, né, segurando o nosso braço. Vai passar rápido, irmãos. Daqui a 50 anos vai chegar bem rapidinho, você vai ver. E aí o que acontece? De repente a gente pode começar a sofrer com alguma coisa mental, por exemplo. E se nós não estivermos abertos a essa possibilidade de que eu preciso de um tratamento externo, talvez a minha terceira idade seja mais sofrida. Deixa eu dar um testemunho aqui de um ancião que eu amo muito, mas ele é muito teimoso, esse ancião. Eu tenho um conhecido, um ancião, um líder de uma igreja, um homem de Deus, mas a esposa fala para ele, ele não dá ouvido, os filhos falam para ele, não dá ouvido, os obreiros da igreja falam para ele, não dá ouvido. Em resumo, ele acaba tendo diabetes alta, ele acaba tendo vários problemas de saúde, porque para ele tudo é a fé. Aí eu digo, se ele fosse aberto a essas outras possibilidades, com certeza vários problemas de saúde que esse ancião teve seriam minimizados. Porque ele não dá a mão à palmatória. O que ele põe na cabeça, ele faz, e ai de quem contrariar esse obreiro. Só para vocês terem uma ideia, algum tempo atrás, ele, fazendo uma tarefa braçal, ele acabou pegando uma infecção, quase morreu, meus irmãos. Ele contraiu uma bactéria de um animal, porque ele, né, numa tempestade, ele quis tirar a água, a mulher falou, não, bem, não, eu vou fazer agora. Contraiu uma bactéria, quase morreu. Percebam? Muitas vezes, o que não é uma pessoa que não foi treinada nessa arte de saber ouvir os outros. Percebe, Gil? Saber ouvir um terapeuta, saber ouvir uma pessoa, saber ouvir um médico. Parece bobeira, irmãos. Tem muita gente dentro das nossas igrejas que elas não se ajustam e vão ter problemas de saúde, tomar muitos remédios. Por quê? Porque você vai falar para ela cortar certas coisas, não corta, né?
tá bom? Então você vê, parece bobeira, mas eu espero que vocês façam parte de se tornarem velhos mais amáveis e ensináveis, tá bom? Amém. Só para vocês terem uma ideia, deixa eu dar o oposto, tá? Eu me recordo que nós estávamos lá no seminário, o pastor Enéas Tonini, infelizmente, ele viu a Hélia, sua esposa, adoecer. E ele chegou, certa ocasião, lá na mesa dos professores e disse assim para nós, né, e para mim, Raimundo, eu nunca que imaginei que eu, aos meus 99, 100 anos de idade, estaria cuidando da minha esposa Hélia. Imagina, ele casa-se com a Hélia, ele era uma coroona de 50, agora passam-se 30 e poucos anos, o pastor Enéas está com 100 anos e a Hélia está ali com seus 80, 70 e pouco, 80, a saúde da Hélia ficou muito ruim. E quem ia cuidar da Hélia? O Enéas. E eu me lembro de um certo dia que nós estávamos ali na mesa dos professores e ali estávamos conversando e o pastor Enéas Tonini, preocupado, disse assim, olha só o que é uma mente que aprende com a revelação especial, mas aprende também com a revelação natural, que são a ciência. E eu lembro que ele disse assim, os irmãos da Igreja do Povo estão me ajudando, e a Hélia já está passando por tratamento, mas eu estou precisando de um psicólogo, de um psicanalista para abordar. E ali na mesa dos professores a gente começou a conversar isso. Ou seja, um homem de Deus tão experiente, mas ele sabia que ali ele tinha limites na sua atuação. E ele estava aberto aos psicólogos e aos psicanalistas. E eu me lembro de um professor que disse assim, pastor Enéas, se o senhor precisar, eu estarei disposto e disponível a ir ajudar a sua esposa. Pastor muito experiente e muito usado por Deus. E olha a resposta do pastor Enéas. Mas aí o pastor Enéas diz, mas o pastor fez psicologia? O pastor fez psicanálise? Não, pastor, eu só dou aconselhamento. Ele falou, não, agora eu quero um profissional. Olha, entendeu? Entendeu, Gil? Então ali o pastor Enéas, ele colocou a revelação de lado? Não, ele não colocou. A irmã Hélia é uma bênção. Pastor Enéas é uma bênção. Mas é que ele sabia que no caso dela, era um caso para profissionais. E aí a gente coloca de lado, não dando a desconsideração, mas acreditando que essa ciência ela é útil. De que forma? Da forma com que ela tem sido demonstrado, porque ela tem ajudado muitas pessoas que passam por uma terapia, que passam por um aconselhamento, ou quem sabe por uma análise, tá bom? Beleza, meu irmão? Acho que eliminou uma tensão, né, Gil? Beleza, pastor. Tá bom? Sim, foi claro. Tá, joia. Então vamos dar uma pausa agora para o nosso intervalo, meus irmãos, e a gente volta em alguns minutos, tá bom? Mais alguma pergunta, meus irmãos? Mais alguma fala? Não? Então, vou dar uma pausa aqui, tá bom?